professor. Nós temos um encaminhamento para a questão de ordem, doutor? Sim. Mas só para o meu entendimento. Vossa Excelência está arguindo uma questão de ordem para suspender o julgamento do processo administrativo relativo às atribuições e ou desinstalação da 5ª Promotoria Criminal. Mas Vossa Excelência não havia se abstido de votar? Perfeito, Excelência. Aqui eu não estou votando, no caso, porque eu não fui colocado em julgamento. Estou votando sobre a questão de ordem que eu levantei e faço dos fatos que a Excelência trouxe à sessão agora extraordinária. Mas hoje mesmo, Vossa Excelência disse que iria se abster de votar. Estava se abstendo? Não, eu abstei de votar no procedimento. Chega a ser contraditório, então, se não vai votar no procedimento, como propõe uma questão de ordem acerca de uma votação da qual Vossa Excelência abstém. Não acredito, Excelência. É que a minha questão de ordem diz respeito ao objeto da pauta dessa sessão extraordinária, para a qual eu fui convocado 3 horas antes do horário, quando o regimento interno manda que convoque 24 horas. Para a qual não foi pedido qual seria a pauta. Bem. Além disso, o procedimento que está sendo trazido agora nesta ocasião não está pautado. Então, eu sugeri, estou acrescentando esses argumentos, entendo que essa decisão, se os fatos foram trazidos aqui e foram trazidos para que nós fôssemos ouvidos e nos manifestássemos, e eu fui convocado, eu tenho o direito de manifestar. E a minha sugestão seria que fosse suspenso esse julgamento do procedimento administrativo para que se deliberasse do que fazer. Mas se não é isso que a Excelência trouxe, e se o propósito dessa reunião é só dar seguimento ao julgamento do processo que foi iniciado ontem, para isso nós teríamos que ter sido notificados, creio, nos termos do regimento. De qualquer modo, se Vossa Excelência entende que a minha questão de ordem diz respeito ao mérito, se vai ser julgado, que isso também seja deliberado pelo colégio. Não estou entendendo absolutamente nada. Eu estou questionando Vossa Excelência acerca da sua abstenção e do posterior pedido de suspensão da votação de um processo trazido em mãos pela doutora Patrícia para julgamento. Essa foi a minha pergunta. Com relação à convocação da sessão extraordinária se deu em face da gravidade dos fatos, pelo menos no entendimento do Procurador-Geral, com base, não me recordo agora do dispositivo de lei, mas posso depois trazer a Vossa Excelência, que permite a convocação para que o colégio delibere acerca de questões de interesse institucional da instituição. Mas se Vossa Excelência está contra-argumentando e que não foi devidamente, regularmente intimado, notificado, que se quer saber da pauta, eu tenho só que questionar que Vossa Excelência não tenha feito esta arguição no início, quando comecei e quando disse qual era o objetivo, qual era a pauta trazida pela presidência, prerrogativas institucionais do Ministério Público. Foi 2, 3 horas, porque logo ao tomar conhecimento tive o cuidado, a cautela de convocar esse colegiado para dar ciência ao colegiado dos fatos dos quais fui intimado na data de hoje, às 11h40 da manhã. A doutora Patrícia Rego, esponte própria, trouxe ao ser convocado o processo que havia pedido vista na data de ontem. Que regimentalmente é possível. Na próxima sessão. Mas eu peço que Vossa Excelência registre na ata e, como eu sou um democrata, eu submeto, sim, a questão de ordem, a votação. Mas tinha também por dever de ofício que questionar, até para que depois não fosse arguído por algum outro colega que eu submeti uma questão de ordem levantada por um eminente colega que havia declarado sua abstenção na votação. Mas da minha parte não tenho interesse nenhum e, muito pelo contrário, estou com a convocação na mão e refuto aqui
in totum a sua alegação, e quero que conste da ata, que esta sessão foi convocada para dar seguimento a um processo que eu vim tomar conhecimento, que foi trazido à votação em mãos durante a sessão por parte da eminente procuradora Patrícia Rego. Eu estou passando isso falar. Então, eu estou fazendo o devido esclarecimento para que não fique como estou consignado, e evidentemente que isso vai ser esclarecido quando na manifestação da Procuradoria-Geral. Mas como ficou consignado no despacho, que qualquer pessoa que lesse o despacho entendia que a presidência do Conselho Superior do Ministério Público estava a descumprir há mais de 4 meses uma decisão judicial, quando desta decisão sequer a presidência do Conselho Superior tinha sido intimada. Então, eu estou a ressaltar e reafirmar o que aconteceu, o que ocorreu em face da sua alegação, da sua assertiva, dando a entender que esta sessão teria sido convocada para dar seguimento ao julgamento de um processo. E a convocação que eu mandei expedir e que mandei contactar todos os membros diz, conforme pauta abaixo, e aqui está escrito, prerrogativas institucionais do Ministério Público. Em nenhum momento, na pauta que eu determinei, fosse elaborada para fim de convocação extraordinária de forma excepcional, com base na nossa legislação, para o colegiado, está escrito que o processo trazido em mãos pela doutora Patrícia está pautado. Senhor presidente, feito esse esclarecimento, gostaria só de deixar mais claro a minha opinião, para que não reste dúvida nenhuma, entendido. Convocado para essa sessão, por volta do meio-dia, pela Patrícia, secretária dos órgãos colegiados. Não me foi dito que não seria pauta, por todas as voltas da tomada da reunião, para hoje às 15 horas, o tema é urgente. Ao abrir a reunião, Vossa Excelência trouxe os fatos que supostamente seriam objeto de deliberação, sobre os quais eu tentei me manifestar na forma de questão de ordem, considerando que esses fatos demandariam uma deliberação do colégio, foi assim que eu entendi, em face da gravidade que eles representam, de afronta prerrogativa do Ministério Público, etc. Eu entendi que eu teria que me manifestar sobre isso. E para isso, entendo que não tenho nenhum óbice, porque não diz respeito, em princípio, ao julgamento do procedimento. Então, propus a questão de ordem, eu entender que se matéria conexa com esse procedimento que foi iniciado ontem, propus então a suspensão daquele procedimento. Não estou em nenhum momento me manifestando, não pretendo me manifestar sobre esse procedimento. Então, gostaria apenas que você colocasse a questão de ordem em votação, né? E, em dando seguimento, eu me abstenho de votar, porque já me abstive na sessão anterior. Não é isso. Eu vou colocar democraticamente em votação a questão de ordem, feitos os devidos esclarecimentos, acerca do seguimento ou não da votação do processo trazido em mãos pela doutora Patrícia. Me corrija, doutora Patrícia, como é o processo de ordem, que é o 09/2014-373, dígito 0. Isso. Processo 2014-373, dígito 0. Quanto à questão de ordem levantada pelo doutor Polo, como vota a eminente da Câmara, O prosseguimento da votação. como vota o eminente procurador Birajara, Prosseguimento. doutor Polo não proponente, pela suspensão, eminente procuradora Patrícia Rego. Eu voto pela continuidade, tendo sido convocada para a sessão e informada de qual seria o assunto, exatamente conexo com o julgamento de ontem. Nosso regimento permite, porque diz que é na sessão posterior, então eu voto pela continuação. Como vota doutor Sami? Presidente, eu vou insistir
uma decisão exarada num mandado de segurança proferido no tribunal, e isso ao largo de qualquer tese que se perfile, obviamente, há quem se perfile pela tese e acabar com a carreira do Ministério Público. Ok, não tem problema nenhum. Mas não há nenhuma colidência entre a decisão tomada pelo Tribunal de Justiça, no sentido de dizer que nós temos que os imitar, porque eles não fazem remoção por merecimento, o Ministério Público também não deve fazê-lo, porque o que é bom para eles, aparentemente, é bom para nós, e a discussão de atribuições de uma promotoria. Não consigo entender o que é que uma coisa tem a ver com a outra. O único elo de ligação entre esses dois assuntos que eu consigo enxergar é que em ambos há uma tentativa, pelo menos, de interferência indevida em assuntos internos próprios do Ministério. Em ambos há uma tentativa, a nos sentir claro, de se prestigiar determinadas situações em que a carreira do Ministério Público, o fato de promotores terem sido aprovados no concurso público de provas e títulos, terem, de acordo com a lei orgânica do Ministério Público, se posicionado na lista de antiguidade, terem se submetido a um processo regular de promoção na carreira, de repente isso não significa mais nada. De repente o fato de promotores já da entrância final vão assistir promotores da entrância inicial ultrapassados. A meu sentir, e eu acho que nós temos que ter posições claras. Direito não é uma ciência interpretativa. Agora, cada um tem que ter coragem suficiente, penso eu, de assumir as suas posições. Eu penso que as promotorias devem ser oferecidas antes aos mais antigos. Eu penso que os promotores que já estão na entrância final no interior têm prerrogativas de vir ocupar as promotorias de entrância final da capital. É isso que eu penso. Eu não preciso fazer jogo de xadrez para esconder isso. Isso é claro. Eu estou afirmando isso. Agrade a alguns, desagrade a outros, essa é a minha posição. Paciência. Penso também, presidente, que não esteja entre o elenco das minhas atribuições como promotor de justiça agradar a desembargador. Não esteja. Está no elenco das minhas atribuições respeitar, e isso eu faço. Eu jamais usei expressões como essa daqui, dos embargos de declaração. Jamais, contra qualquer, mesmo discordando de decisões. Mesmo discordando, jamais fiz isso. Respeitar, tratar com urbanidade, isso eu faço. Agora não tem que agradar ninguém, não. Ou pedir licença para manejar recursos, ou pedir licença para expor aqui as minhas posições, ou votar neste colegiado no sentido de não criar arestas com ninguém ou de agradar quem quer que seja. As minhas posições são claras. Então, eu sou contra a questão de ordem, acho ela absolutamente desarrazoada, sem qualquer razoabilidade, e me posiciono pela continuidade do julgamento. Como vota, doutor Carlos Maia? Cumprimentando a todos através do presidente deste colegiado. Excelência, o regimento interno faculta a quem pediu o voto vista a trazer, aliás, mais do que faculta, acho que obriga a trazer na próxima sessão. Esta é a próxima sessão da que houve ontem. Então, eu também sou pelo prosseguimento da votação. Como vota a corregedora? Pela continuidade, senhor presidente. Como vota a procuradora Juscelia Evangelista? Boa tarde.
pela continuidade da votação. Eu também voto pela continuidade da votação, entendendo que as situações tratadas no mandato do MS judicial, processo judicial no MS, não se confunde com o objeto do processo administrativo, que se iniciou, inclusive, por proposta, ressalvo mais uma vez, dessa Procuradoria-Geral, antes de ter sido intimado de qualquer decisão do Egresso Tribunal de Justiça do Estado do Acre. Então, votaram a favor, contra a questão de ordem, pelo prosseguimento do feito. Nem procuradora Gisele Mumbai, Jajara Braga, Patrícia Rio, Oswaldo Albuquerque, Sandra Rocha, Carlos Maia, Paty Rejane, Juscelino, Evangelista. Com a palavra, a doutora Patrícia Rio para o prosseguimento, para o seu voto. Visto. Menos pares, eu adotei como. Pode ajudar? Menos pares, eu adotei como relatório o delineado no voto de vista proferido pelo Dr. Sânio, foi ele ontem, está debatido hoje aqui, dispensa maiores comentários. E, como disse ontem, a questão é simples. Eu, hoje pela manhã, peguei as decisões do Pleno do Tribunal de Justiça e, analisando devidamente o acordo 7.257, proferido no mandato de segurança relativo ao questionamento que nós estamos aqui a debater anteriormente, me convenci de que não há qualquer confronto. Então eu não vou ler o voto está lançado aqui, eu vou procurar resumir, mas vou me permitir ler aqui a parte dispositiva, é o final da segurança concedida, então, que é o item 10. Então, foi concedida a segurança para, abre aspas, além de tornar nulos o edital número 44 de 2013 e a resolução número 4 de 2013, ambos emanados do Conselho Superior do Ministério Público, determinar que o cargo vago de promotor de justiça de instância final titular da 5ª Promotoria de Justiça Criminal de Rio Branco seja provido mediante a prévia abertura de concurso de promoção pelo critério de atividade. Como eu disse ontem, antes, quando tratávamos aqui da questão de ordem levantada pelo eminente Dr. Cosmo, não há nenhuma determinação no acórdão mencionado no sentido de que seja provido imediatamente pelo impetrante, no caso, a vaga daqui no promotoria. Não há, eu acabei de ler. Há o acórdão tornou nulos editais, que anulou, portanto, a remoção do doutor Efraim, e determinou que seja provido aquele cargo da 5ª Promotoria mediante a abertura de promoção de critério de atividade. Ou seja, quando e se for provido. Ele não disse que deveria ser provido imediatamente pelo impetrante, não há qualquer decisão nesse sentido. Eu acho que o acordo fala por si quando eu acabei de dizer. Eu estou absolutamente segura disso. De clareza solar, portanto, o acordo que eu acabei de ler, que em nenhum momento determinou o provimento imediato ao órgão de execução, somente. E nem poderia fazê-lo, em vista dos princípios da autonomia administrativa e funcional, que é de instituição ministerial, sob a égide da nossa Constituição,
e que para nós é muito caro, são muito caros. E há também um despacho, doutora Gisele, datado dia 7 de abril de 2004, inclusive foi lido pelo nosso presidente aqui, do desembargador relator, onde ele trata da questão da multa combinatória. Ele reafirma, e eu vou ler aqui mais uma vez, que ele diz que uma vez concluído o julgamento do mandado de segurança, sem que o colegiado tenha optado por fazer constar no respectivo acordo da multa combinatória, como meio coercitivo e direto do cumprimento do seu deciso, inviável neste momento a imposição de tal medida, por parte deste relator, consoante o que requeriu o integrante. Por outro lado, também o acórdão não apresentou julgado. Isso aqui também ficou claro, já diversas vezes, né? E ainda, é claro, cabe vários recursos excepcionais. Portanto, estou absolutamente convencida que nada obsta a desinstalação da unidade ministerial no texto, que isso deve ser avaliado à luz da conveniência da instituição. E essa conveniência, essa análise de conveniência é feita pela Administração Superior do Ministério Público. E a Administração Superior do Ministério Público veio aqui, através da Corregedoria Geral do Ministério Público, que para parecer minucioso, e eu tive cuidado de olhar o parecer, porque eu disse que ontem, como coordenadora criminal, conhecendo a realidade das promotorias e procuradorias criminais, embora no início, né, nesse contato inicial, seria interessante olhar o relatório da Corregedoria para chegar a uma conclusão final aqui desse julgamento, deixou claro que não há necessidade alguma da existência dessa promotoria. Então, é um relatório bastante responsável e detalhado, e o Procurador-Geral ontem colocou as razões aqui da necessidade dessa desinstalação e aderiu ao voto do relator, e em razão disso, eu também adiro ao voto e voto pela desinstalação. É como eu voto. Sempre em homenagem também aos princípios da autonomia administrativa e financeira também da instituição. É como eu voto. Com o voto, doutora Gisele. Senhor presidente, com as ponderações que eu fiz antes da leitura do voto vista, né, eu gostaria de, em homenagem à administração, votar pela desinstalação sem prejuízo do cumprimento do mandado de segurança que trata da promoção, desde que não prejudique esse cumprimento desse mandato. Como voto, doutor Grajário. Doutor. Verdade. Só faltava a doutora Gisele. Como voto, a doutora Juscelina. Antes da programação. Mas aí tem que ter manifestação de pontos. Boa tarde aos novos colegas. Faço minhas homenagens aqui ao nosso PGJ. Me solidarizo com o senhor por essa intimação. De imediato após uma sessão nossa ontem, que saiu às 18h30, me causou perplexidade. Eu tive dúvidas também, li o mandado de segurança ontem à noite, assim que cheguei em minha residência, o inteiro teor, e voto com o relator pela desinstalação da promotoria. Decido então, Colégio de Procurador de Justiça, pela desinstalação da 5ª Promotoria de Justiça Criminal, nos termos do primeiro voto vencedor da palavra do eminente procurador Samir Barbosa Lopes, a quem incumbirá a feitura da resolução e respectiva ementa da decisão. Faculto aos eminentes procuradores a manifestação. Eu quero fazer uma manifestação. Pois não.
Eu finalizei ontem a sessão, excelências, agradecendo aqui aos doutores Cosme e Joseli, que me auxiliaram, me prestaram auxílio num momento difícil de transição de gabinete. De forma como eu quero acrescer esses meus agradecimentos à doutora Kátia. Porque a doutora Kátia, nossa... Em Barros, exatamente. A doutora Kátia, a nossa corregedora, que também gentilmente cedeu a sua assessoria para me auxiliar naquele momento de transição, como eu disse ontem. Né? Muito obrigada, doutora Kátia. Quero agradecer a todos pela presença, agradecer pelos debates construtivos, tendo que a instituição se fortalece no debate, no respeito e na garantia das suas prerrogativas e na sua autonomia institucional. Com relação à intimação recebida hoje pelo presidente do Conselho Superior, repito e disse anteriormente, estamos analisando todo esse material e verificando quais as providências a serem tomadas pela Procuradoria-Geral de Justiça barra Presidência do Conselho Superior do Ministério Público. Dizer, doutor Gisele, que o debate é salutar, o debate é salutar, mas entendo que em todo debate que prevalece o respeito à urbanidade, mesmo com divergência de pensamentos, mesmo com divergência de opiniões, por mais que ambas as opiniões possam ter seus fundamentos no entender de cada um, quando isso é feito com humanidade, com respeito, com dignidade, quem ganha é a instituição e, consequentemente, aquele para o qual nós existimos, que é o público. Os debates, às vezes, mais acalorados, mas em nenhum momento, nem na sessão de ontem, nem na sessão de hoje, houve qualquer desrespeito por parte de qualquer integrante deste colegiado, seja por um colega, seja por um colega de qualquer outra instituição. Eu acho que isso é salutar. Quero parabenizar este colegiado e agradecer a presença de todos e de todos que nos assistem perante a TV MPAC. Estou por encerrar a sessão. Muito obrigado.